E aí é o seguinte, vamos lá. Nós vamos usar realmente uma mescla dos dois, tá? A mescla mesmo, pelo seguinte, o Weineck tem muita parte da teoria do treinamento, muita coisa das adaptações e muita coisa de sistemas e métodos de treinamento de força. Ele é muito completo nisso aí, tá? Agora, esse daqui, capítulo, se não me engano, capítulo 9, deixa eu te confirmar que eu não estou falando bobagem. Estou falando bobagem. Capítulo 4. Ele tem um modelo de treinamento, um modelo da capacidade de força que nós vamos usar. Nós vamos ver aqui, eu vou apresentar para vocês. Tá? Então o modelo está aqui. E tem algumas coisas de dosagem de carga aqui que são muito boas para nós. Eles facilitam muito para a gente conseguir trabalhar com a capacidade. Beleza? Então vamos precisar dos dois, não tem os dois disponíveis não, mas nós vamos precisar deles. E para quem tiver aí com dificuldade com material, aproveitem as duas aulas que eu postei, que eu deixei lá já disponível, elas estão passando exatamente nos pontos que nós vamos precisar aqui. Inclusive, elas têm muito mais coisas do que eu vou abordar na disciplina. Não porque a disciplina aqui vai ficar incompleta, mas porque lá eu trouxe muita coisa. Tá? Então, fui explorando explorando esses dois capítulos, né, o do Weineck e o do Samuski. Então deu um conteúdo muito grande. Tá bom? Aí vocês aproveitem lá, quem estiver sem o livro. Vamos começar então, pessoal? Então estamos aí, capacidade e força. Aqui para termos uma visualização. O que nós vamos trabalhar? Já começando com alguns destaques. Quando a gente fala da capacidade de força, normalmente na educação física a gente tem tendido a pensar em musculação. Não é isso? Ok. Vamos alargar os horizontes. Tá? Apesar de a musculação ser de fato um meio muito comum e muito favorável, fácil da gente trabalhar a capacidade de força, controlar as cargas, dosar o treinamento, a capacidade de força pode ser estimulada de diversas formas. E não só pode, como deve, porque nós vamos ver isso a partir, não sei se agora exatamente, mas um pouquinho mais para adiante, pode ser na segunda parte que nós formos tratar dos métodos de treinamento de força, e junto com a teoria do treinamento, dos princípios do treinamento, nós vamos ver aspectos da especificidade. Tem especificidades esportivas que o treinamento no salão de musculação não atende. Nós vamos precisar de outros meios. Tá? E sem contar que aqui eu coloquei alguns, né? Aqui tem o levantamento de peso mesmo, que a gente vê, musculação e tal. Aqui o treinamento, quem é que trabalha com isso aqui? Com esses crossfit, né? Isso aqui é antes do crossfit, cara. Isso aqui é treinamento pliométrico. Tá? Treinamento pliométrico é muito mais antigo que o crossfit. Tá? O pessoal do atletismo, então, já usava isso aqui há muito tempo, do vôlei, para fazer treinamento de saltos e tal. Né? Tá aqui. E aqui uma ilustração de jogos, de brincadeiras com crianças, explorando a capacidade de força. Então, pode treinar força com criança? Já vou adicionar aqui, já vou avançar aqui. Né? Não só pode, como deve. Crianças devem praticar atividades que estimulem o desenvolvimento da força. Né? Mas não necessariamente, apesar de podermos também fazer o treinamento de levantamento de peso, isso é bom para a criança, mas às vezes ela precisa de uma prática mais particular, mais característica da infância, com jogos, com brincadeiras, e nós temos como usar
jogos e brincadeiras estimulando a força. Tá? É muito mais amplo do que o salão de musculação. Ok? Com isso eu não estou denegrindo a imagem do salão de musculação. Só estou colocando que a gente pode ampliar os horizontes para além dele. Beleza? Então vamos lá. Apesar que eu vou falar muito de musculação aqui, mas vamos lá. Outro adendo para vocês estudarem. A literatura de força ela é muito extensa. Tem muita pesquisa nisso aí. Eu considero que as duas capacidades que a gente tem mais material para estudar é força e resistência. Os dois, muita coisa. Só que aí, para vocês estudarem, alguns cuidados. Nós falamos de treinamento de força no Brasil. E esse treinamento de força, ele, em língua inglesa, que é a língua de produção maior científica, tem um termo que às vezes confunde a gente. Treinamento de força, em inglês, é resistance training. Tá? Que se a gente for fazer a tradução literal, a gente dança num falso cognato aqui. Resistance não é resistência no sentido que a gente entende a capacidade de resistência aqui. Resistência, para eles lá, seria endurance. Tá? Treinamento de endurance. Que para nós a gente usa como resistência, né? Traduz como resistência. E o treinamento de força é resistance training. Então, se vocês forem estudar aí, e eu já vi gente fazer TCC, Cláudio, mas é porque está dando uns negócios aqui, a pessoa foi fazer um trabalho trabalho voltado para resistência, e aí foi a fundo estudando os artigos de inglês de resistance training, sem ligar que ela não estava estudando resistência, ela estava estudando força. E aí o negócio virou uma confusão. Eu não sei como que ela entrou nessa barca furada, né? E não percebeu que estava falando era de... eu lembrei por que foi que ela não percebeu. Porque era trabalho com rato. E aí o trabalho com rato, muitas vezes o trabalho de força é feito na piscina. E amarra um pezinho na cauda do rato e faz um treinamento de força com ele. E aí, por estar na piscina, ela ligou o negócio com resistência e aí virou uma salada, uma confusão o trabalho que ela estava fazendo. Né? Aí a hora que eu vi os textos, eu falei, cara, porque você está pesquisando força? Não, é que, resistance training. Eu falei, cara, mas isso em inglês é treinamento de força para nós. Aí ela teve que fazer a coisa toda, né? Enfim. Então, cuidado, tá bom? Às vezes a gente encontra também strength training e power training, mas é mais restrito, tá? Normalmente está aqui. Tranquilo isso aí? Forem estudar, cuidado. E aí, bom, outro adendo aqui. Algumas vezes os livros em português vão fazer uma tradução literal da coisa e vão usar o termo treinamento de resistência ou treinamento resistido. Tá? E quando a tradução está mais adequada, vem o treinamento resistido. Só que às vezes há alguns deslizes e a gente encontra treinamento de resistência. E aí está querendo falar de força e a gente, se não souber, pela nuance do texto, entender, olha, peraí, não está falando de resistência, está falando de força. A gente se perde no estudo. Tá bom? Então, cuidado aí, esse falso cognato aí Na tradução, às vezes acontece. Por causa de estar assim, a pessoa vai e escreve treinamento de resistência e sai desse jeito. E quem está lendo não saca que o negócio foi um erro de tradução, né? Que a gente já esbarrou com vários enquanto estava mexendo com os trabalhos. É muito comum ter erro de tradução. Tá? E não por maldade ou por displicência, não, é porque acontece. Erro de tradução é um lugarzinho para dar problema. Tá? Então, cuidado, né? Esses termos eles podem se confundir. Se vocês estudarem, tá em campo adequado aí de estudo, tá bom? Com os termos em ordem. Como é que é? Tá, mas ele usa como treinamento resistido. Ok.
E assim, é muito complicado, tá, pessoal? A gente vai encontrar outros termos em português também, treinamento resistivo, treinamento contra resistência, tá? Muita coisa, muita terminologia para tratar do mesmo fenômeno. E aí eu já coloco para vocês, eu particularmente não sou favorável a esses termos. Pelo seguinte, treinamento contra resistência, então eu posso pensar, por exemplo, que um treinamento de jiu-jitsu é um treinamento de força. Porque eu estou treinando contra a resistência. Eu tenho a resistência do meu oponente. Aí eu vou olhar para aquilo ali, depois analise, faz a análise metabólica e tudo. Não, isso não é de força. Ah, mas é contra a resistência. Estou contra a resistência do oponente. Estou pedalando. Treinamento contra a resistência. Tem uma série de resistências ali que tem que ser vencidas. Entende? O termo não ataca direto o fenômeno. E quando a gente trata por treinamento de força, a gente sabe exatamente do que a gente está falando. Tá? Então, eu particularmente não gosto. Mas entendo que existem esses termos e estou passando aí para vocês. Vocês podem se esbarrar com eles. Fiquem atentos. Beleza? Vamos lá então às definições, já que estamos querendo evitar confusões. Vamos definir. A força é definida como capacidade do sistema neuromuscular de gerar tensão através de uma contração voluntária máxima. Capacidade do sistema neuromuscular de gerar tensão. Isso é força para nós. E aí tem um termo que chama, dois termos aí que chamam atenção para nós. Talvez três. Mas dois já resolveriam bem para nós. Eu vou chamar a atenção de vocês primeiramente para esse aqui. Sistema neuromuscular. Ok? E vai ser muito importante para nós. Quando a gente pensa em força, normalmente a gente pensa em qual estrutura corporal? Músculo. Não é isso? Normalmente a gente pensa nisso. Ok, que os músculos de fato são eles são a estrutura que vão gerar tensões. Né? Mas essa tensão não é gerada só pela musculatura. Não é isso? Não é só a musculatura que atua nessa geração de força. E tinha um estudo dirigido aí para vocês. Eu pedi para vocês fazerem uma tarefinha que era desenhar, ilustrar, né? Era só o registro. Só o registro, né? Da contração muscular desde lá do sistema nervoso central. Como é que acontece isso? Então aí nós vamos ver um percurso. Tem um comando motor que é disparado. Poderíamos pensar no córtex motor, dispara um comando. Esse comando desce pela medula, atinge um neurônio motor. Esse neurônio motor vai chegar na musculatura, não é isso? Vai desencadear uma série de reações na junção neuromotora, ou placa motora. Né? Então tem uma série de descargas ali, aí vai ter um funcionamento dentro da musculatura com liberação de cálcio, liberação de sítio ativo de miosina, formação de ponte cruzada e contração muscular. É isso? Então, a produção de força, ela começa aqui. Tá? Por isso, nós vamos pensar em sistema neuromuscular e não em músculo. Tá? Sistema muscular. Não, nós vamos pensar no sistema neuromuscular. Porque nós precisamos dessa transmissão, desse comando que vai chegar por vias, né, do sistema nervoso, e ele tem toda uma importância no nível da contração. Não sei se vocês lembram disso aí lá da
ativação dos neurônios, né? Tem aquela lei do tudo ou nada, não é isso? A lei do tudo ou nada, ou ele é despolarizado ou não é. E a partir da intensidade do estímulo que é enviado, a gente despolariza tipos diferentes de neurônios que vão desencadear a contração em diferentes tipos de fibras musculares. O neurônio motor associado a certos tipos de fibras musculares. Então, fibra tipo 1, com neurônio motor característico da tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, cada uma delas com seus neurônios. E a ativação delas sendo dependente da intensidade do estímulo, que chega, do estímulo neural. Tá? Então, toda a contração muscular, ela depende não só da estrutura periférica do músculo, mas daquele comando que é enviado. Ok? Dorme mal, não necessariamente. Não é disso que a gente vai tratar. Mas pode ser que um estado psicológico alterado, ele altere também o nível de contração. Né? Às vezes a pessoa está num nível de desmotivação, ela não tem aquele drive de disparar comandos motores fortes, ela não dispara. Então, não disparando, não tem contrações boas. Ah, mas a massa muscular está muito forte. Tá, mas ela está num estado psicológico que não consegue disparar comandos fortes. Pode ser, mas não é só isso. Isso é um viés muito peculiar, que a gente vai esbarrar com ele direto, que as pessoas mudam, né? acorda de mau humor, acorda desanimado, tem insônia, sei lá o quê, né? Estados psicológicos diferenciados, mas não é de casos particulares que eu estou falando. Estou falando de casos da condição normal. A condição normal de funcionamento é uma condição de integração do sistema nervoso e do sistema muscular, ou seja, um sistema neuromuscular funcionando em conjunto para produzir tensão. Beleza? Não adianta pensar, eu tenho um músculo muito desenvolvido e tal, hipertrofia, tá, mas como que está esse comando? E nós vamos ver esses detalhes nas adaptações ao treinamento de força. Não esqueça disso, sistema neuromuscular. Capacidade do sistema neuromuscular de gerar tensão através de uma contração voluntária máxima. Ok? Então, essa contração voluntária máxima, ela tá, por isso eu falei 2 ou 3 termos aqui que é chamar a atenção. Pelo seguinte, contração voluntária máxima, ela está relacionada à ideia de capacidade. Toda vez que a gente fala de capacidade, nós estamos falando de máxima. Toda vez, a capacidade. Eu gosto muito de pensar na caixa d'água. Capacidade da caixa d'água, 500 litros. A capacidade é o máximo. Tem jeito de você colocar mais que aquilo. Mas você pode pôr 250. Ela não está no máximo dela. Então ainda está cheio pela metade. Cabe 250? Cabe, beleza. Mas cabe até 500. Você pode colocar 500 ali. Ok? Então, capacidade, nós estamos falando de máximo. Capacidades coordenativas é o máximo do aspecto coordenativo naquela capacidade de mudança, orientação, enfim. Né? Capacidade de resistência é o máximo da resistência. Tá? Toda vez que a gente fala de capacidade, nós estamos falando de máximo. Beleza? Então aqui já dava a dica para nós. Capacidade do sistema neuromuscular de gerar tensão, então obviamente nós estamos falando de contração máxima. Beleza? E aí, obviamente, a força é definida em termos de força máxima. É o máximo que está disponível ali num determinado conjunto do sistema neuromuscular. O conjunto bíceps e os nervos que o inervam. Quanto que eu gero de bíceps, braquial e braquial, quanto que eu consigo gerar de tensão na flexão de cotovelo? Pelo conjunto desses músculos e neurônios motores que os inervam. Máximo. Beleza? Tranquilo?